Você não precisa de disciplina e força de vontade para emagrecer. E, gente, eu adoro falar sobre esse assunto. Vocês vão ver que o meu tesão de falar sobre esse assunto, principalmente por ele ir contra o que todo mundo fala sobre emagrecimento. Eu adoro quebrar paradigmas. Adoro. Porque são os paradigmas que nos engessam e que não nos deixam ter o nosso resultado. Para você entender o que eu vou te explicar, eu vou te contar uma história aqui, uma história fictícia, tá? Que é a história da Regininha, tá? A Regininha, o que acontece com a Regininha? Ela estava acima do peso, bem acima do peso, estava bem incomodada, né? Não conseguia mais usar as roupas dela, já estava mal, assim, durante o dia, não tinha disposição, não tinha energia para as coisas simples, assim. E ela já estava nessa situação há bastante tempo, né? Bastante tempo. Só que, apesar dela estar insatisfeita já há muito tempo, toda vez que ela começava uma dieta, olha, gente, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A Regininha começava a dieta e ela fazia tudo bonitinho no primeiro dia. Ela comia bonitinho, saudável, saladinha, pouquinho, pá, pá, pá. Aí no segundo dia, ela começava bem, né? Comia bonitinho no café da manhã, super focada na hora do almoço. Aí à tarde, pronto, já começava a bater aquela ansiedade, né? Putz, ontem eu já não comi o meu docinho. E hoje, será que eu vou aguentar ficar sem meu docinho de novo? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Beleza, ela até resistia, mas só que sofrendo. Aí chegava a noite, ela não aguentava. Chegava à noite, ela beliscava um docinho. Ah, não deu. Ela até jantava saudável, mas só que ela ia lá e beliscava um chocolatinho. Aí ela já ficava um pouco abalada por causa disso, né? Ficava um pouquinho abalada. Aí começou outro dia. Mesma coisa. Come bonitinho no café da manhã. Até a hora do almoço, ó, sem problemas, focada. Na hora do almoço, aí ela começava a pensar, putz, eu já comi aquele chocolatinho ontem. Tô com uma vontade de comer uma batatinha frita. Ai, que vontade de comer uma batatinha frita. Uma farofinha, então, com esse feijão, hein? Maravilha. Ah, eu já comi o chocolatinho ontem, eu vou comer um pouquinho, então, aqui dessa batata frita. Aí ela comia batata frita, farofinha no feijão. Aí depois, chegava a tarde, meu Deus, vontade de doce de novo. Vontade de doce de novo, não acredito. E agora, o que eu faço e tal? Putz, vou segurar. Não, vou aguentar. Agora eu vou aguentar. Aí ela vai, arrasta a tarde, aguentando. A hora que chega a noite, aí pronto. Aí ela já tá assim, ó, irritada de ter que segurar a vontade. À noite, ela não aguenta, ela vai e pede pizza salgada e doce. Aí ela já enfiou o pé na jaca. No outro dia, no dia seguinte, quem diz que ela consegue voltar? Quem diz que ela consegue focar? Ela já tá sentindo o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Porque ela não foi insistente, porque ela não foi persistente, porque ela não teve força de vontade para resistir, porque ela furou, porque ela comeu batata frita, porque ela comeu o doce, porque ela jacou. Já tá se sentindo o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Sério, sim, mal, péssima. Agora, fala pra mim, cadê a força de vontade dela? Cadê aquela força de vontade do começo da Regininha? Que ela começou tão bem, pra onde foi? Pra onde que foi parar? Sabe qual que é o problema da Regininha? O problema da Regininha é que até então ela só dependia da força de vontade dela. Ela só estava dependendo dessa força interior para fazer o que tem que fazer e tal. Só que o que acontece? No segundo dia, essa força ali no final da tarde já tinha meio que ido embora. No terceiro dia, então, ficou apagada. No quarto dia, então, já tinha sumido, já tinha ido embora. Essa história que eu tô contando da Regininha é fictícia, mas quem é que se identifica com essa história? De que começa bem durante o dia, chega à noite já, à tarde, à noite já fura tudo. Começa bem nos primeiros dias da semana, mas depois já vai e fura tudo de novo.
Quem é que se identifica com isso? Todo mundo começa e desiste. Por quê? Porque tá todo mundo esperando descer força de vontade do céu. Porque tá todo mundo apostando as suas fichas na força de vontade, naquela força interior, naquela empolgação. Quero que vocês vejam que isso é o comum. Primeiro, vamos entender como é que funciona a força de vontade. Por que ela não vai ajudar? A gente tem que entender por que a força de vontade não ajuda para a gente entender, então, o que a gente tem que fazer de certo, né? Por que a força de vontade não ajuda? Porque a força de vontade e a disciplina... Não, a disciplina não necessariamente. A parte da disciplina mesmo já vou falar mais pra frente. Mas a parte da força de vontade é... A força de vontade, ela é limitada. Não é que você não tenha, tá? Você até tem. O problema é que ela dura pouco. Não a sua, a de todo mundo. Não é que você não tenha força de vontade. Todo mundo tem. Só que dura muito pouco. A força de vontade é que nem um músculo. Se você pegar agora 3 litros ali de um produto de limpeza, né? E começar a fazer assim, ó. Levantar, levantar, levantar. No começo, vai que vai, vai que vai. Tá indo super bem. De repente, o seu músculo começa a cansar. De repente, começa a falhar. Até que não tem outra alternativa a não ser você soltar e parar de fazer força. Aí o que acontece? A força do seu músculo ficou abalada. Vai demorar para ele se recuperar. Se você tentar pegar de novo, você não vai conseguir fazer pelo mesmo tempo de antes. Talvez nem consiga, talvez você já tenha que soltar de novo. A força de vontade é exatamente a mesma coisa, gente. Essa é a melhor analogia que a gente pode dar para a força de vontade. Todo mundo que começar alguma coisa vai começar animado. E por que tem gente que dura mais tempo, tem gente que dura menos tempo? Por que tem gente que desiste antes, tem gente que desiste depois? Pelo mesmo motivo que tem gente que consegue ficar mais tempo fazendo força ali. Tem gente que consegue menos. Cada um tem uma força diferente. Mas uma certeza nós temos. Ela acaba. Ela esgota. Ela cansa. E aí a gente não pode mais recorrer a ela. Tem uma outra coisa também com a força de vontade. Além dela ser parecida com o músculo, é que ela é assim, ela é muito vulnerável. Qualquer coisa abala a força de vontade. Vou falar um exemplo real, tá? Real. Aí a pessoa mandou assim: nossa, eu tava tão animada com o desafio, mas agora eu fiquei menstruada e eu inchei. Ai, tô tão desanimada. Qual que é o problema disso, gente? O problema é que qualquer coisa abala a força de vontade, até mesmo o período menstrual. E aí eu respondi assim, falei, olha, então se prepare, porque você vai ficar desanimada então 12 vezes no ano. Menstruação é um fato, vai acontecer, incha mesmo. Agora, se você desanima por causa de uma menstruação, que você sabe que vai acabar, um inchaço que você sabe que daqui a poucos dias vai passar, então é porque tem alguma coisa errada. Acho que você está focando na coisa errada. Quando a gente está só dependendo da força de vontade, qualquer coisa abala, qualquer dificuldade. É um inchaço, é alguém que não nos ajudou, é alguém que duvidou da gente, é uma vontade de comer alguma coisa, sei lá, um desânimo qualquer. A força de vontade ela é muito vulnerável. Qualquer coisa pode vir e acabar com ela. Então, tudo isso para explicar e reforçar que não é força de vontade que você precisa. Não é isso que você precisa melhorar em você. É outra coisa. E outra coisa também que eu quero reforçar. Aquelas que ainda estão animadas, né? Aquelas que perceberam que aguentam ficar puxando o peso lá por mais tempo, né? Entenderam a nossa analogia. Aquelas que ainda estão animadas, cuidado.
não dependa só dessa animação e dessa força de vontade. Você vai precisar trabalhar essas outras coisas se você quiser realmente emagrecer. Se você quiser realmente emagrecer, não 1 quilinho, 2 quilinhos, 5 quilinhos, porque isso aqui a gente consegue fácil, em um mês. Eu tô falando de chegar no seu emagrecimento dos sonhos. Um sonho que precisa de tempo para chegar lá. Não vai dar para só depender dessa animaçãozinha do começo, ok? Gente, o que a gente precisa então? No que a gente tem que apostar nossas fichas? Onde a gente tem que colocar a nossa confiança, se não é na força de vontade? Vou explicar para vocês, e para explicar isso para vocês, eu vou usar uma outra analogia agora, que isso vai grudar na cabeça de vocês nunca mais vão esquecer. É o seguinte, eu sempre falo aqui para vocês o seguinte, falo assim, gente, emagrecer não é um acidente. Não é uma coisa que de repente eu fiquei empolgada e eu cheguei lá. É uma coisa que precisa de planejamento. É uma coisa que precisa de um plano de ação para a gente poder chegar lá, né? Mas às vezes quando eu falo isso, pode ficar meio vago. Mas pega essa analogia para você ver como é que funciona. Pensa que você tem um sonho de viajar para a Itália. O que você realmente precisa para ir viajar para a Itália? Vamos supor que esse é o seu maior sonho. O que você realmente precisa para viajar para a Itália? Vocês concordam comigo que, por mais empolgante que seja viajar para a Itália, só força de vontade não é o suficiente? Vocês não concordam comigo? Que adianta eu ficar animada aqui, animada, empolgada? Eu vou realizar o sonho de ir para a Itália só por causa disso? Não. O que eu preciso, então, realmente, para viajar para a Itália? Eu preciso de um plano de ação. Eu preciso organizar para isso. Eu preciso de um projeto para isso. Né? Então, eu preciso tirar passaporte, se eu não tenho passaporte ainda. Preciso de visto. Eu preciso pesquisar os voos. Eu preciso escolher a data que eu quero ir para lá. Eu preciso pesquisar em que lugar eu vou ficar. Eu preciso pesquisar quais os passeios que eu quero fazer. Quem eu quero que vá comigo, quem pode ir comigo, se o Covid já vai ter dado uma aliviada e aí vai dar para viajar. Precisa ver se você precisa decidir se você quer ir numa época mais cheia ou mais tranquila. Olha quanta coisa você precisa fazer. E vamos falar a verdade. De tudo que você tem que fazer para viajar para a Itália, por mais empolgante que seja esse sonho, não é verdade que tem etapas desse plano que são, um saco de fazer? Tirar passaporte, por exemplo. Gente, como é chato. Você tem que marcar, você tem que agendar, você tem que ir lá, ficar esperando uma fila, você tem que fechar um dia inteiro na sua agenda para resolver isso. Você precisa cuidar de todos os documentos, você precisa responder um monte de pergunta lá, você precisa tirar foto. Olha quanta coisa chata você tem que fazer para poder fazer a sua grande viagem do sonho, né? E aí, se você não tiver empolgada, né, para fazer essas coisas, para fazer o que tem que fazer, aí, então quer dizer que a sua viagem para a Itália nunca vai acontecer, porque realmente vai ter muita coisa chata para você fazer. O que você precisa para viajar para a Itália não é empolgação, porque empolgação não resolve os passos, não resolve aquele planejamento, né? Tem coisa que você vai precisar fazer para ir viajar para a Itália que não necessariamente vai ser gostosinho, vai ser legal, vai ser divertido. O divertido mesmo é a hora que você está lá, vivendo o seu sonho, vivendo a sua viagem, né? Agora, imagina que de repente você conhece uma agência de viagem que vai lá e te entrega um papel falando, você quer realizar o seu sonho de viajar para a Itália? Tá aqui. É só você fazer isso aqui. Qual que é a diferença de já receber um plano de ação assim? A diferença é
que você já tem clareza do que precisa fazer, porque isso é um outro problema também, né? É tanta coisa que você precisa resolver para uma simples viagem para a Itália, né? Que você já fica, ai meu Deus, e agora? Quando que eu vou? Será que já tá na hora de eu tirar o passaporte e o visto? Aí fica naquela ansiedade, né? Ai meu Deus, preciso tirar o visto, preciso tirar o visto, isso aqui. Ai, meu passaporte, tá faltando isso. Nossa, tá faltando isso também. Nossa, tá faltando pesquisar aquilo e tal. Aí uma viagem, uma coisa que era para realizar um sonho, já fica pesada, já fica difícil, você não sabe por onde você começa, você não sabe o que você tem que fazer agora, você não sabe o que você pode deixar para depois, sabe? Fica toda atrapalhada as ideias. E com emagrecimento é a mesma coisa. Não adianta só saber o que tem que fazer. Muitas vezes, saber tudo o que você tem que fazer até chegar lá vai mais te travar do que te ajudar, né? Por exemplo, uma pessoa também perguntou na caixinha assim para mim, e eu nem consegui responder porque não deu tempo mesmo. Mas a pessoa perguntou assim: quais são os ciclos de estratégias que você usa lá no emagrecimento dos sonhos? Aí eu fiquei pensando, poxa, adianta eu responder isso para a pessoa? Sendo que ela não vai ter um acompanhamento para seguir cada ciclo de estratégia, né? Adianta eu passar, a gente trabalha com jejum intermitente, dieta cetogênica, plant-based, estratégia fome zero, não sei o que. Adianta eu passar as estratégias, ela não vai saber quando ela faz o quê, por quanto tempo cada estratégia, como escolher a melhor estratégia para você e para o momento que você está vivendo, né? E aí, só saber quais são as estratégias vai mais travar ela do que realmente fazer acontecer, né? Então, o que a gente tem que fazer? Expliquei, agora o que a gente tem que botar em prática, então? Primeiro de tudo, você precisa diminuir o número de decisões e de informações, tá? Por quê? Porque isso já vai te aliviar. Isso vai te dar mais tranquilidade e mais clareza. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Se ali no seu manual tá falando vira à direita, não se preocupa com o que vem depois. Vira à direita. Isso é uma maneira de você diminuir as decisões, de você diminuir a ansiedade, de você sentir mais segurança, né? E de você entrar em ação, de você fazer o que tem que fazer, sem depender da empolgação, sem depender da força de vontade para isso. Então, a primeira coisa é diminuir o número de decisões e de informações. A segunda coisa é, Jaque, se não é para eu focar em força de vontade, então é para eu focar no quê? É para você focar no hábito. Agora senta e pega o caderno que eu tenho muita coisa para explicar para você sobre hábito, tá? O que realmente significa isso? Porque não é só um papo besta de nutricionista, não. É muito, não é só, mude seus hábitos, come mais salada, come mais fruta, pratique atividades físicas. Não, não é só isso. É muito além disso, muito além. O hábito, gente, é uma coisa, uma ação que a gente faz de maneira automática. A sua rotina está recheada de hábitos. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está fazendo várias ações automáticas. Várias ações que você nem pensa para fazer. Você só vai lá e faz. Passar um café, sentar para comer, o que você vai almoçar, escovar os dentes, tomar banho, aquela rotina lá, sabe? Ir para o trabalho, voltar para o trabalho, pegar os filhos, levar os filhos, né? Você já fez aquilo tantas vezes, repetidas vezes, que aquilo já tornou automático, você já não pensa mais para fazer, né? Não é igual escovar o dente, você não pensa para escovar o dente, você só vai lá e faz. Você não pensa para dirigir. Nos primeiros dias só que você precisa pensar, mas depois você nem pensa mais, você vai lá. Isso é hábito.
Acontece que, lembra aquilo que a gente falou? Que teve uma das lives aí que a gente falou assim, que o resultado, ele vem através de uma ação. Então, se você quer emagrecer, você precisa agir, né? Tomar atitudes, fazer coisas que levem ao emagrecimento. Acontece que a nossa rotina, o nosso dia a dia, está recheado de ações. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós estamos agindo, nós estamos fazendo coisas. Queira você perceba, queira não. Acontece que muitas vezes você está fazendo sem perceber as coisas que estão levando a qual resultado? Engordar. Agora, imagina então que você passa a ter hábitos, ou seja, ações automáticas que você não pensa mais, você só passa o seu dia agindo, vivendo, só que de coisas que levem ao emagrecimento. Só que de coisas que levem a esse resultado aqui, que é o corpo magro. É nisso que a gente tem que focar. Porque, fala a verdade, você precisa de motivação para escovar o dente, tomar banho, passar um café, para essas coisas rotineiras, habituais do seu dia a dia? Você precisa estar empolgada para isso? Para dirigir? Você precisa estar empolgada para tomar essas ações? Não. Você só vai lá e faz, né? É um hábito, é uma coisa automática sua já. Então, você só vai lá e faz. Então, quando eu falo aqui para vocês sobre hábito, sobre adquirir o hábito, é disso que eu tô falando. Não é aquele papo besta de nutricionistas que vocês ouviram até agora, é outra coisa. É você transformar ali na sua rotina várias ações que você não precisa pensar mais. Como que a gente faz isso? A fórmula é única. E eu até já falei aqui, se vocês prestarem atenção, vocês perceberam. A fórmula é única. É com a repetição. É com a repetição. Você precisa encontrar uma maneira de fazer aquilo que você quer que vire hábito acontecer todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que você já faz sem perceber. É tipo o que acontece com o café sem açúcar. Nos primeiros dias você precisa ter atenção, né? Para não ter aquele hábito, aquela ação automática de adoçar. Aí depois de tanto tempo que você tá lá, né, forçando, já virou hábito tomar sem açúcar, né? Só que para você fazer isso, só tem dois caminhos. Para você conseguir repetir as ações pelo tempo suficiente a ponto de virar hábito, você só tem dois caminhos. O primeiro, que é o que eu não recomendo, é o que vai fazer você continuar virando em círculos, é depender daí da disciplina. Aí sim a gente entra no assunto da disciplina. Por quê? Por que não é depender da disciplina? Porque a disciplina, ela é como a força de vontade. Uns têm mais, outros têm menos, e às vezes pode ser que a sua disciplina acabe antes de ter virado hábito. Você entendeu? Porque tem hábitos que demoram para ser instaurados, né? Tem gente, por exemplo, do café com açúcar, café sem açúcar. Tem gente que consegue mudar esse hábito na primeira semana. Tem gente que demora meses. Eu demorei meses. Eu demorei meses para conseguir mudar esse hábito. E o que isso significa? Que se você depender só da disciplina, pode ser que você tenha disciplina o suficiente até tornar hábito essa coisa que você quer tornar hábito. Pode ser que não. Pode ser que a disciplina acabe antes. Né? A gente pode estar falando de outros hábitos também. O hábito de comer salada, o hábito de dizer não, o hábito de comer devagar, o hábito de planejamento, o hábito de cozinhar, o hábito de final de semana, o hábito... Enfim, são muitos hábitos envolvidos aí com a questão da perda de peso. E aí, você vai ter disciplina para colocar todos em prática por tempo suficiente
repetindo por tempo suficiente até virar hábito. E, gente, eu conheço o meu público. Eu conheço os gordinhos que chegam até mim. Eu conheço. Eu sei que se a pessoa chegou nesse estado de ganho de peso, de excesso de peso, é muito provavelmente porque ela tem uma dificuldade de disciplina. O que o gordinho precisa quando ele chega, se a gente já sabe que não é a disciplina, porque se ele continuar dependendo da disciplina, vai continuar gordinho, ele precisa de um passo a passo. Ele precisa de um método. Ele precisa de algo que o envolva de tal maneira que ele repita todos os dias, nem percebe que está repetindo e que está fazendo todos os dias, e aí, quando vê, virou hábito. Quando vê, virou hábito. Ele não precisou ter disciplina, ele só precisou seguir o passo a passo. Ele só precisou dar um passo atrás do outro. E, coincidentemente, esse passo a passo estava repetindo todos os dias uma coisa que virou hábito para ele. Quando vê, ele já estava naturalmente fazendo aquilo. É essa função, é isso aqui que a gente tem que trabalhar. Não é forçar o gordinho a ter disciplina, é ajudá-lo a ter a disciplina.